Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do Vida é Podcast. O podcast para aquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas que especialmente curtem a vida, deliciam-se com a vida. Hoje vamos falar sobre método de ensino, educação, e a nossa convidada é uma surpresa que eu só divulgarei. Como é que as surpresas têm a thumb com o nome da Zora? Mas eu sou um bobaião mesmo, né? Acredita. Mas antes da Zora, meu amigo Robson Amushi, como é que tu estás? Tudo bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Um prazer estar aqui mais uma vez. A vida é um presente que está junto com o Marcel aqui e poder trazer convidados tão especiais. Bora? Bora! Hoje nós contamos com a participação mais do que especial, sempre é, da Zora Viana. A Zora Viana é fundadora e CEO do grupo Atitude Emocional, onde tu terás todo o apoio e expertise para transformar o teu know-how ou da tua empresa numa metodologia de ensino a partir de 7 etapas muito precisas e científicas. Mas, além de ser fundadora do grupo Atitude Emocional, a Zora é autora de uma das melhores frases da história da humanidade. O seu óbvio é o milagre de alguém. O seu óbvio é o milagre de alguém. Essa frase me ajuda muito, Zora, porque às vezes eu faço uma mentoria, a pessoa sai encantada e digo, meu Deus, acho que... Como é que ela está encantada? É tão básico. Quer dizer, depois dessa frase eu nunca mais pensei isso. Portanto, eu penso em ti quase todos os dias da minha vida. Seja bem-vinda. Isso é bom ou ruim, né? É bom. Seja bem-vinda, querida, que nós possamos bater um papo gostoso sobre a vida, sobre as nossas vidas e que isso contribua para que mais vidas sejam mais bem vividas. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo carinho e vamos inspirar pessoas, né? Vamos fazer o que nós nascemos para fazer, né? Nós estamos aí, eu custei me dar por conta disso, né? Eu custei me dar por conta de que era isso que eu tinha que fazer na vida. Mas depois que a gente se dá por conta é gostoso, né? Depois que a gente se dá por conta é gostoso. Tu sabe que aqui a gente tem um roteiro muito específico, muito preciso, né? E agora é aquele momento que eu te pergunto, daí como vão as coisas? Tá frio hoje, um roteiro né? muito sofisticado. Mas é sério, me conta como é que tem sido, como é que tá o teu momento. Daí me fala aí abertamente e começamos Tá bom, do nada, vamos assim. lá. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sempre com muitas mudanças, como estávamos falando antes de começar o podcast. Então tá tudo caminhando do jeito que eu gosto, com bastante aventura. O que tá mudando na tua vida agora? Mas pode contar tudo? O que te surgiu à mente agora? Agora estou fazendo as minhas mudanças pessoais, elas sempre acompanham as minhas mudanças profissionais, né? Certo. E não consigo desassociá-las. Então, estou mudando de casa e também estou mudando de etapa ali dentro da nossa empresa. Sabe que eu vou te devolver ainda, mas aqui é podcast, não é entrevista. Então, a gente fala da gente também. Estou vivendo a minha mudança agora, quando tu falou, me veio assim, minha mudança agora é que por algum motivo, eu estou ainda mais conectado com meu pai e com a minha mãe. Quer me parecer, e é apenas uma hipótese, que o que ensejou esse outro nível de conexão, eles estiveram num evento presencial. De tempos em tempos eles vão no presencial e participam de tudo, sabe? E é extremamente poderosa a presença deles, né? Eu me sinto muito, muito amado, assim, e eu percebo que eu sou eles, sabe? Fica muito nítido para mim. E a minha experiência nesse sentido foi quando eles foram participar de um evento e no final as pessoas vieram me dizer, Zora, que sabiam por que era tão bom o que eu fazia. Porque eles falaram no evento. Isso até deve estar no meu livro. E eles falaram no evento e eles impactaram as pessoas. A minha mãe é extremamente articulada, a minha mãe tem mestrado, é educadora, tem mestrado de educação nas ciências. E o meu pai
não estudou tanto quanto a mãe, muito embora também tenha feito pós-graduação, mas o meu pai é mais, como ele diz, enfático, né? Então ele fala com mais vibração. E tu sabes, vou ter que confessar aqui, mal começou o podcast, que eu fiquei ofendido. Por quê? Sabia? Quando disseram, agora a gente já sabe por que tu é como tu é. A minha sensação foi que eu tinha perdido todo o mérito. Mas eu já tinha o eu observador ligado e eu vi o quão absurdo era isso. Tanto que eu fiquei envergonhado de mim mesmo. Eu fiquei entristecido comigo mesmo. E eu comecei a me lembrar que sim, eu sou professor, em sentido amplo, meus pais também são. Que sim, eu tenho bastante conhecimento, mas meus pais também têm. Que sim, eu me comunico bem, mas eles também se comunicam bem. Como a gente é complexo, Que não é? sim, que eu estudei muito, mas eles estudaram muito também. Que sim, eu gosto de ler, mas eram eles que aos domingos saíam para comprar revistas e livros. O pai lia aqueles livrinhos, Tex-Mex, aqueles livrinhos, você leu? Aqueles livrinhos pequenininhos. Que sim, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas eu fui levado pelos meus pais, com 10 anos, para fazer o método Silva de controle mental. Ou seja, sim, eu só sou o que sou porque eu sou os meus pais. E desde aí eu passei a me alegrar com isso, né? Eu não queria ser assim, ninguém quer. Sim. Mas eu tinha isso comigo. Enfim, voltando à minha grande mudança nesse momento é isso. E é extremamente poderoso, né? Quanto mais a gente se sente derivado, resultado do que os nossos pais foram, isso nos deixa muito empoderados. E é muito impactante, porque vende mais, durmo melhor, emagreço, é impressionante. É impressionante. Toda vez que eu me sinto mais... Porque eu vou me sentindo ao longo dos anos, tá? Desde que eu conheci a abordagem do Bert, as constelações, eu vou me sentindo cada vez mais amado. Mas tem uns momentos assim que é um salto, sabe? Que dá um salto de amorosidade. Nos últimos dias eu estou vivendo isso. Só me ocorreu de falar, porque, enfim, né? É assim. Mas tu disse que está mudando... Tu quer falar do que tu está mudando ou não? Posso falar. Pode? É um prazer. Duvido. É um prazer falar com você, Equadora. Zora, opa. Me perdoa. Eu acabei de ter um filho, né? E você falando dos seus pais, eu estava olhando para os meus pais, olhando para mim e para o meu filho, enquanto você falava. Desse fluxo, dessa mudança de ele passar para mim e eu passar para o meu filho. Então isso é maravilhoso também, essa mudança de ter um filhinho novo. E enxergar no sorriso dele um pouquinho do meu pai, um pouquinho da mãe da minha esposa, um pouquinho de cada um. E é maravilhoso essa mudança. Mas a tua mudança de casa deve ser a tua mudança profissional. Não, mudança só física. Estão acontecendo de maneiras complementares, mas uma coisa não está ligada à outra. Não está ligada. O que está mudando lá na empresa? Qual é o próximo nível? Para onde nós estamos indo? O próximo nível sou eu sair da parte técnica, definitivamente. E assumir o meu papel de CEO, que eu fico fazendo na hora que sobra o tempo. Né? E eu gosto desse papel, é o papel que eu quero. E relutei 8 anos para aceitar esse papel, então eu estou nesse processo de aceitar que o melhor lugar para mim é lá. Não é como professora, mentora. E qual foi, no teu modo de compreender, a principal barreira, o principal desafio para soltar a parte técnica e, vamos chamar assim, na falta de outra palavra, melhor para ir assumir a gestão total? Assim. Qual era a tua preocupação? Ou o que te impedia, o que te impediu até agora? Eu acho que era um pouco da falta de visão mesmo que era possível. A gente que é especialista, a gente tem uma tendência a achar que só a gente vai fazer aquela aula bem o suficiente para transformar, vender, etc. E eu resisti, na verdade nem olhava para isso, não achava que era possível, até que eu, por uma necessidade de demanda mesmo de trabalho, chegou um momento que eu vendi mais do que eu era capaz de entregar sozinha. E aí eu falei, bom, vou contratar alguém, vamos ver o que acontece. Isso já tem 2 anos, já temos
10 consultoras e super funciona. Elas entregam até melhor que eu, porque como eu tenho que fazer a gestão também, o meu nível Muitas vezes ficava dividida. Dividida, não conseguia pesquisar da melhor maneira. Então, eu estou nesse processo. E a resistência, acho que tinha a ver com esse apego. Estudei X anos, todo aquele discurso que as minhas próprias alunas falam para mim, né? Mas eu também falava para mim mesma, estudei tanto tempo, será que não é melhor eu ficar aqui e delegar a direção da empresa? Mas não é. O que eu nasci para fazer é dirigir a empresa, é comandar a empresa mesmo. Então, estou nesse processo. Que louco. Porque para algumas pessoas o que viabiliza, vou chamar aqui, o soltar, é confiar que o melhor sempre acontece, que as coisas não saem muito perfeitas. Para alguns é esse o caminho. Para outros conseguem delegar, soltar, passar adiante, quando fazem um processo muito detalhado e ensinam as pessoas a fazer a partir do processo. Aí aquilo acalma o coração. Agora eu consegui explicar como é que é. Mas para ti é uma terceira alternativa que é, eu precisei. É que eu nunca tive medo de... Porque assim, muita gente primeiro prepara o time e depois faz a venda, né? Sim. E lá na nossa empresa a gente sempre fez o contrário. A gente vendia e depois trabalhava para entregar. E aí que é o melhor caminho, tá? Quem está nos ouvindo é o melhor caminho. E aí, só que chegou um momento que entramos no looping. O digital, ele traz esse poder, né? De entrar num looping que eu passei a vender mais do que eu dava conta de entregar sozinha. E aí, eu tive que contratar. Comecei contratando para operação, depois para a parte tática. E hoje a gente já tem um time estratégico também na parte da entrega técnica, de consultoria de metodologia, de aulas, de preparação, de conteúdo, enfim. Zora, eu sou um assíduo ouvinte de podcasts, ou assisto muito podcasts. E às vezes eu fico muito, muito curioso e o host, né, não pergunta o que eu quero perguntar. E se eu estivesse ouvindo, eu estaria morrendo de curiosidade, fazer o que essa mulher faz mesmo? Sabe, eu estaria sentindo essa necessidade, né? Sim. De, muito resumidamente, claro que tu faz é complexo, enfim, mas para as pessoas se situarem um pouquinho na conversa, né? Tá bom. Vamos lá. No que você se considera mais especialista, o que você mais sabe na vida? Eu treinamento comportamental, mentoria, não sei o que eu faço melhor, mas é por aí. Treinamento comportamental. Tem uma área específica que você gosta muito? As leis da vida. As leis da vida. E você, Robson? Eu sou bom em conectar pessoas. Conectar pessoas, ó. Então, vocês têm um mecanismo para fazer isso. Que a gente nem sabe como faz. Não. Tem um passo a passo. O Robson tem um passo a passo para conectar as pessoas e você tem um passo a passo para criar treinamentos comportamentais com base nas leis da vida. Sim. O que a gente faz é ou ensinar vocês a transformar isso numa metodologia, ou transformar no lugar de vocês, para vocês. Isso, é isso que a gente faz. Muito Exatamente. Bom, hein? Por isso que cresceu muito rápido quando eu comecei a contratar. E todo mundo tem algo natural a ensinar. Todo mundo. Desculpa Por isso, te cortar, Marcelo. O seu óbvio é o milagre de nem alguém. Ia falar. Todo mundo. Então, a nossa especialidade é essa. Que legal. Trabalho e a gente lindo. transforma, assim, roteirizado. Te entrega pronto para outros professores darem aula no seu lugar. Então, você quer um curso sobre como conectar pessoas. Então, a gente vai transformar a tua inteligência em metodologia, te entregar isso pronto para você começar a comercializar. E vai extraindo da pessoa. Mas como que tu faz para se conectar? Mas aí é a receita da Coca-Cola, né? É isso que faz. Vai perguntando, vai extraindo e depois põe no papel. Tem uma metodologia que essa é a minha melhor habilidade. Eu fiz isso a vida inteira. Quando eu trabalhava no corporativo, depois quando eu comecei o GAI. O que é trabalhar em corporativo? Eu era treinadora comportamental. Então, eu ia, a liderança virava para mim e falava, Zora, eu gostaria de um treinamento para melhorar a comunicação do meu time. Então, eu sempre tive essa habilidade de sentar do lado do gestor e falar, tá bom, qual o problema, o que está acontecendo, o que você gostaria?
E a partir disso, criar um treinamento. E não um treinamento de prateleira que já existe. Eu acho que eu crio os meus treinamentos assim, eu nem sei como é que eu crio. Não sei mesmo. Mas tem Quer dizer, tem uma metodologia. Eu acho aí. que eu sei, mas eu não sei. E mentoria, então? Mentoria, eu sento, fico ali, não sei nem do dia que eu tiro as coisas que eu digo. Tu vai ter que descobrir tudo isso. Te vira. Acabou de ganhar um cliente. 2. E mais quantos estiver escutando. Mas e é possível. E é curioso, porque os clientes no começo eles ficam, mas como? Confia em mim, dá um voto de confiança, porque vai acontecer. E acontece. Mas sabe, faz de quando nós estamos numa reunião de trabalho aqui, já que não tem roteiro esse negócio aqui, né? Eu entendo que os nossos professores, porque foi meu, da Mag, da Fabiana, minha esposa, e do Robson, o Décio e o Wilma, eles têm razão quando eles dizem que isso que nós fizemos é possível se aprender e não é possível se ensinar. Porque é num nível muito da alma, vou assim dizer. Eles têm razão. Mas eu também acho que uma partezinha dava para procedimentar um pouquinho mais, metodologizar. Uma partezinha, especialmente de mentoria, vou assim chamar, para ajudar quem quer começar, sabe? Porque eu, por exemplo, fiz 2 formações em constelações e eu não me animava a começar. Né? Porque é muito profundo, mexe muito com a alma das pessoas. A gente sabe que pessoas mal cuidadas a partir das constelações adoecem. Então eu tinha muito medo. Mas, por exemplo, treinador e mentor, vou tirar constelações aqui de fora, porque é outro campo. Eu acho que dá para fazer alguma coisa. E eu, muitas vezes, eu ensino, eu não tenho certeza se as pessoas aprendem. E a Aline falou que em dado momento, a Aline Soper, né? Falou que em dado momento ela disse, nossa, mas eu quero que isso aqui vá mais longe. Né? E eu tive momentos da minha vida, assim. Um deles foi quando eu quis ensinar para mais pessoas o que eu faço, né? Que é como ter uma vida mais leve e realizadora a partir das 9 leis da vida. E isso vai embora, isso está resolvido. Né? O livro, os treinamentos só aumentam, o livro vende cada vez mais, as 9 leis de negociáveis da vida vende cada vez mais, os treinamentos vão aumentando o número de alunos. Mas eu também, como a Aline, entendi que eu não vou levar tão longe isso, porque não adianta, eu sou a Magda, que é a minha sócia, né? é limitada também, e eu gostaria, e estamos ensinando muitos a fazerem, mas eu gostaria de ensinar de um jeito mais estruturado, um pouquinho, uma parte do ensinamento. Né? Por exemplo, a formação em constelações ela tem que ser como ela é. Sim. Né? Porque ela é repertório, ela não é protocolo de trabalho. Isso, ótimo, é isso aí. É boa definição. Né? Não tem um passo a passo ali. E se eu der o passo a passo ali, eu arrebento com a alma do negócio. Mas tem uma parte que dá. Né? E essa parte aí a gente vai ter que pensar a respeito disso. Muito bem, querida. Mas quando que tu te deu em conta que tu tinha que sair lá do mundo corporativo e empreender com esse negócio aí? Eu amo o Max Geringer, né? Adoro ele. E aí todo dia que eu ia para o trabalho, eu trabalhava numa distância de 30 quilômetros de casa, ia de carro todo dia. Todo dia que eu ia, eu ouvia as pílulas da CBN. E aí teve um dia que ele falou, alguém perguntou, depois de 30 anos de trabalho, a empresa me demitiu, sem nem pensar, sei lá, era alguma pessoa lá reclamando da demissão. E aí ele falou, veja só, a empresa ela é uma grande engrenagem e as peças precisam funcionar. Se você é uma peça que está dando problema, a empresa, a primeira coisa que vai avaliar é qual é mais barato, trocar ou arrumar. Se você já tem 30 anos de experiência, rapidamente a empresa entende que é muito mais barato trocar. E a empresa vai trocar. Mais barato, né? Hoje em dia fica até mais barato. É mais barato trocar. E dá um ROI melhor, né? A gente fala tanto de ROI, dá um ROI maior, não tem jeito. Mas tu volta aí na tua história. Mas eu Então, quero falar isso, uma coisa aqui, porque tem muita gente assim. Porque o que essa pessoa pensou? Eu trabalhei 30 anos e assim, de uma hora para outra, me mandou embora. Tá aí, todo final de mês, o que a empresa fazia? Nos 30 anos. O que a empresa fazia para aquele moço?
essa moça todo final de mês? Pagava o salário. Então a empresa cumpriu com o seu dever. Exatamente, a dívida zerava, né? Todo mês a dívida da tu empresa entrega, zerava. te pago, a empresa não tem dívida nenhuma. Pode fazer um cartão, pode dar um prêmio, pode fazer uma cerimônia, uma placa, pode, mas a empresa não está devendo nada. Sabe, eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito disso. A empresa não está devendo nada. Na verdade, eu que estou sempre conectado com essa coisa de pai e mãe, né? Na verdade, essa pessoa esperava que a empresa lhe dissesse o que a pessoa acha que o seu pai e a sua mãe não lhe disse, entende? A empresa pagou pelo teu trabalho. Sim. Pagou. Enfim. Mas voltando, e aí? E aí eu ouvi isso na hora, me deu aquele frio na espinha. Sabe os momentos de decisão que a gente tem, daquele Te tocou. frio? Eu dei um frio na espinha, eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão. Eu tinha 23 anos. Então, eu estava só começando, mas como eu comecei a trabalhar muito jovem, com 12 anos já trabalhava... Todo mundo começa a trabalhar jovem. Que idade começou a trabalhar, Karina? 25. Tu? 12. Tu? 17. Eu, 10. Então pronto. Meu Deus. Tu, Sérgio? 14. Povo doido, cara. Povo doido. Doido. Ah. E aí eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tinha sempre uma pressa. Sempre tive uma pressa muito doida, assim. Fiz pós-graduação antes de terminar a faculdade, sabe? Umas loucuras que hoje eu olho e acho desnecessário, mas eu sentia essa urgência. E aí eu senti isso. Quando eu cheguei na empresa, a minha chefe falou assim para mim, olha, a partir de agora, vocês vão precisar preencher um diário de atividades. Então, todo dia você vai ter que deixar o seu diário de atividades na minha mesa. Uma coisa juntou com a outra dentro de mim, que eu me senti tão humilhada de ter que dar satisfação de cada passo que eu dava no meu dia, que eu falei, preciso fazer uma mudança aqui. E já era psicóloga, já estava terminando o psicodrama, porque comecei muito, muito rápido a pós-graduação. Falei... O que eu vou fazer? Vou dar uma chance para a psicologia, porque todo mundo falava que não dava dinheiro, né? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu também ouvi isso. Psicologia não dá dinheiro, né? Psicologia é isso, psicologia é aquilo. Tu também queria ganhar dinheiro? Claro. Só trago pessoas aqui que querem ganhar dinheiro. Meus convidados são todos problemáticos. Nenhum se conforma com a pobreza. Isso é um problema? Não, graças a Deus. É só por isso que eles são convidados. E eu também vendia trufa na faculdade para complementar a renda. Tudo gente louca. Exatamente. Não certo aqui. E aí eu estava no dilema. Eu tinha lido O Segredo de Luísa. Vocês já leram? Eu não. Nossa, muito bom. Eu também não. Anotá-lo-ei. O Segredo de Luísa. Anotá-lo-ei. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas acho que o sobrenome é Dolabella. Mas O Segredo de Luísa é bem comum. É um dos livros mais tradicionais de empreendedorismo. Eu estava lendo o livro para um treinamento que eu ia aplicar na empresa, inclusive. Ainda bem que tu fala que é de empreendedorismo, porque pelo nome eu nunca ia comprar para empreendedorismo. Achei que era um romance, eu ia ler, porque é bom, né? Mas eu vou ler. Não, é meio um romance, assim, mas eu é acredito. Empreendedorismo. E aí eu estava na dúvida, dou uma chance para psicologia ou vou abrir uma fábrica de trufa? Porque dava certo, tinha revendedora. Trufa dava dinheiro. Dava mais dinheiro que ser treinadora, inclusive. E aí eu tava muito em dúvida, uma dúvida assim forte, tinha marca, tinha tudo, tinha revendedora de trufa, então aí eu fiquei naquele dilema, aí fui fazer prós e contras, né? Coach, já era coach, nem sabia que coach existia, mas já era coach. E aí aí falei, bom, vou dar uma chance então primeiro para psicologia, dou 1 ano, se não der certo, aí eu vou focar nas trufas. E deu super certo. Amém. Pedi demissão e partiu. E aí, quando tu saiu de demissão, tu foi fazer o que na psicologia? Aí eu comecei a fazer orientação vocacional, que eu sempre fui apaixonada por carreira. Crescimento de carreira, então eu fazia orientação vocacional e fazia coaching.
que aí já fiz o primeiro curso de coaching, aí entrei já no universo do coaching, sempre focado em crescimento. E foi pelo mundo do coaching, e aí depois que tu identificou a possibilidade de estruturar os 7 passos. Exatamente. Na verdade, fui para o mundo do coaching, e aí começou a aparecer muita demanda de transição de carreira, mudança. Mudança. E tem ainda, hein? Muito. Sim, tem muito ainda. As muito. pessoas embananadas, infelizes com seus empregos e paralisadas. Eu brinco que até meus 50 eu vou mudar mais uma vez. Mas tem que mudar o ciclo da carreira de 10 anos, né? No máximo, hoje em dia. Sempre fui muito apaixonada e criei o meu método de transição de carreira. Depois de tanto aplicar, juntei neuropsicologia, psicodrama, juntei tudo e criei o meu jeito de fazer. Quando meu filho nasceu, eu percebi que a empresa dependia de mim e aí decidi, né, mudar isso. E o primeiro passo que eu dei foi criar a minha capacitação profissional em coaching. Então, criei o meu próprio curso de coaching. E as pessoas continuavam me procurando e tinha mais uma coisa que elas queriam. E, em paralelo a isso, eu sempre fiz treinamentos para empresas. E treinamentos personalizados, porque essa é a minha maior habilidade. De ir lá, ouvir a demanda e criar o treinamento e entregar. Então, fui fazendo em paralelo. O coaching, ele foi um grande laboratório de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, até que eu consegui entender que a minha maior habilidade era criar treinamentos. Então, eu passei a ensinar as pessoas a criar o delas. Muito bom. E aí chegamos no grupo Atitude Emocional. Que legal. E hoje tem 10 consultoras. 10 consultoras. Tu ensinou elas e elas vão ajudando os clientes. E temos o nosso curso online, né? Que ensina a pessoa a criar o próprio. Mas a maior demanda que a gente tem é de gente que quer que a gente crie para eles. Entendeu? Eu não ia fazer outro curso, não. Então, exatamente. Eu não ia fazer outro curso, não. Mas tem muita gente, pessoal que está no início da carreira, Entendo. que tá... Ou a gente tem muito cliente que é gerente, que é diretor, que é diretora, e quer transformar isso numa mentoria estruturada. É um bom caminho, né? Para o primeiro passo, um curso online, para chegar a começar a tomar conhecimento de algo. Eu gosto muito. E hoje é uma capacitação completa em desenvolvimento humano. Né? Então, a gente ensina a pessoa a criar o próprio método e transformar isso em coaching, mentoria, em curso online, em treinamento e consultoria. Tudo num curso só. Não entendeu? é uma coisa só, hein, Marcelo? Não. É tem que ser complexo, gente. É um sistema, entendeu? Orgânico, complementar. Porque eu não acredito em alguém que trabalha com desenvolvimento humano e só desempenha coaching. Ou só desempenha mentoria. Não dá. Eles fazem uma intersecção, né? Tu sabe que... Como é que eu vou dizer assim? Eu não sei se eu acredito ou não, mas eu não consegui. O quê? Ficar numa coisa só. Mas não dá. A sensação que eu tenho é que é uma caixa de ferramenta que só tem martelo. Exato. E aí o cara vem com um parafuso e tu diz, tu tá precisando de um martelo. Entende? E ali o cara precisava de uma chave de fenda ou de uma chave de boca. Mas você fez uma analogia incrível. Vou até pedir licença poética para poder utilizar, porque use à vontade. É exatamente isso. O que redundou nas leis da vida foi eu ter estudado renascimento, dinâmica de grupo, constelações, coach, hipnose. Né? Te deixa muito mais com uma musculatura maior para poder conduzir um grupo. Mas assim, quando a gente olha, Zora, bons treinadores comportamentais, vou chamar assim, é difícil um que ficou só numa abordagem, só numa ferramenta. É muito difícil. Eu não consigo me lembrar assim, de alguém que bombou de bombar, de extrapolar, assim, que estudou basicamente uma teoria. Só coach, só... É muito difícil, é muito difícil. Até pode parecer que ele está entregando só aquilo, né? Mas por trás tem outras coisas. Né? Quem é da área entende, né? O que é uma pergunta de coaching, o que é uma pergunta de
mentoria, o que é uma pergunta, nem pergunta, porque consultoria não faz pergunta, né? Só dá resposta. Então, a gente que trabalha, né, dia e noite ali com desenvolvimento humano sabe dos momentos que precisa de um e precisa de outro. Agora, imagina uma pessoa que está começando já ter essa visão. Sim. Isso que, na minha visão, esse é meu propósito com a nossa capacitação. É antecipar essa visão. E na tua jornada, ainda como treinador comportamental, que hoje não é mais o centro do teu negócio, na tua jornada, o que tu identificava assim como a grande dor das pessoas? Assim, aonde que a média das pessoas paralisa, trava, não consegue sair? O que está impedindo as pessoas de tomarem essa vida abundante que tu, Robson, eu acreditamos que está aí à disposição, né? Tem um termo no psicodrama, que é uma das abordagens da nossa metodologia, que chama robopatia. É um termo que o Moreno usa para classificar aquelas pessoas que têm uma doença de estar com o pensamento sempre robotizado, repetitivo, automatizado, mecânico. E eu acredito que seja isso. A maior dor, as pessoas nem têm consciência que essa é a dor delas, mas elas estão tão no automático, só reproduzindo o que elas aprenderam, ou o que elas viram, ou o que elas conheceram, ou que elas ficaram sabendo que, isso aqui é bom, então vamos todo mundo para cá. Isso aqui é bom, então vamos todo mundo para lá. Então, eu acredito muito que essa seja a maior dor, mas as pessoas nem sabem que essa é a maior dor. A gente chama isso de diversas formas, né? Sim. Eu tenho chamado que algumas pessoas vivem como um biorobô. Uhum. É parecido, né? E isso é maluco, porque a pessoa não consegue sair dali. Não. Porque ela não vê que é. Ela está identificada. Uhum. Então vem um pensamento, eu não sou capaz. É isso mesmo. Uhum. Eu não sou capaz. Vem outro pensamento, não vai dar certo. É isso mesmo. Não vai dar certo. Porque eu não tenho perspectiva para compreender que é apenas um pensamento. Uhum. E que não é a verdade absoluta. Ele se torna a verdade absoluta. E o mecanismo que se cria é o meu pensamento cria um sentimento que gera um comportamento que gera um resultado. E qual é a maluquice? O resultado comprova o meu pensamento. E aí que entra o que ele falou da repetição. Exato. Não vai dar certo. Aí eu me desestimulo, eu não faço esforço, não dá certo. E eu digo, viu? Uhum. Não disse? Não dá certo mesmo. Uhum. Então é aí que fica a robopatia. E tem a gente usa uma frase, a gente fala assim, primeiro você escolhe a vida que você quer, depois a carreira que cabe nela. E as pessoas, é o primeiro choque, é o primeiro estalo com por quê? Porque a gente primeiro escolhe a carreira e fica tentando socar a vida ali, não é? Claro. Então a gente começou a trazer esse conceito socar muito a vida ali dentro da carreira é bom. Mas é verdade, é assim que a gente fica. Mas não dá para eu treinar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Não consigo estudar. Por quê? Porque você escolheu uma carreira. Às vezes você trabalha 3 horas de distância da tua casa. Então, é um ponto bem, bem importante que, na minha visão, é o cerne de tudo. Porque quando você primeiro escolhe qual que é o estilo de vida que eu quero ter, qual que é o ritmo de vida que eu quero ter, porque ninguém precisa querer voar. Não é todo mundo que vai querer voar, não é todo mundo que vai querer correr e não é todo mundo que vai querer caminhar. Mas qual é o estilo de vida? Escolheu isso? Então tá bom. Então qual que é o relacionamento que cabe ali? Qual é a carreira que cabe ali? Qual é o esporte que cabe no estilo de vida que você quer? E assim vai, né? Eu te perguntei qual era a principal dor das pessoas no caminho do autoconhecimento e, de novo, comecei a olhar para mim porque eu ajudo muitas pessoas olhando para mim, né? E compartilhando com elas. Assim, um pouco do que eu faço. E eu fiquei na dúvida, sabe? Se a minha maior dor era um desejo absurdo de ser querido, de ser reconhecido, de ser afagado, amado. Precisava muito disso, ou se era uma dúvida absurda da minha própria capacidade, assim, né?
E não foi por nada que eu estudei feito um louco, né? Mas não resolveu, né? Porque eu costumo dizer que competência é diferente de autoestima. Não adianta ser competente se a autoestima está baixa, né? Bem que você falou que ia ser sessão de terapia, essa bate-papo, né? Falei. Eu já tô aqui no mundo aqui dele, falando, e agora? Mas na hora que eu cheguei, eu já senti a energia de psicóloga, de psicologia, um pouquinho a gente entende. Virei CEO, mas não mas o pezinho tá lá, né? Mas é bonito perceber que o caminho que a gente fez, né? O caminho que a gente fez. Para mim foi muito árduo. Foi muito árduo. Né? Você falou dessa questão qual foi a segunda razão? A descrença na minha própria capacidade. Não sei se foi essa palavra que eu usei. A dúvida da sua própria capacidade e pensando na minha maior dor, né? Que eu tô aqui, pô, o que mais me mobilizou? Vou ensinar o pessoal a fazer podcast. Eu queria que ela falasse da dor dela, eu falei da minha. Viu? Não precisa nem perguntar. Ao invés de perguntar direto. Eu fiquei pensando na minha e acho que o maior motivo foi para provar mesmo, sabe? Não dá para ganhar dinheiro com psicologia? Você vai ver. Você sabe que eu escutei essa mesma frase? Lógico. E aí a minha resposta foi muito rápida e eu nunca me esqueço. Eu não estou vindo pelo ganhar dinheiro. Eu estou vindo pela realização dos meus sonhos. E quando eu fui atrás da minha realização dos meus sonhos, para o meu propósito, lógico, que o dinheiro veio automaticamente. Eu não tinha essa maturidade toda. Eu já estava num processo... Mas cada um faz um caminho. A terceira mudança de carreira. Faz um caminho. E o meu ainda foi para o meu próprio pai. Porque o meu pai, ele me apoiou, só que ele me apoiava assim, mas vai para a área de treinamento, que dá dinheiro. Não, mas eu vou te apoiar aqui, mas olha, faz desse jeito. Não, mas os meus amigos... Bem no fim ele tinha razão. Mas precisou ir ali para dar uma voltinha. E ele tinha que falar, né? Ele não podia falar, tá bom, você quer fazer? Então vai lá, faz, vou te apoiar e acabou. E daí eu olhava e falava, ele vai ver se não dá para ganhar dinheiro com isso. No fim, acho que essa foi a minha principal razão. Cada um se move por uma coisa, né? Eu nunca tive dúvida de que eu ia ganhar dinheiro, não sei como é que eu explico isso. Uma vez uma amiga da minha mãe disse que eu ia ser muito rico, eu acreditei, eu acho que foi isso. Eu nunca tive, isso não era um tema para mim, mas eu queria provar, tinha uma coisa, mas era uma bobagem, coisa de criança, né? Provar para quem me criticou lá atrás, eu tinha essa coisa assim. Mas não era tão presente, agora eu vendo de perspectiva eu tinha isso, né? Mas é que no meio do caminho, cara, a gente é picado, eu fui, né? Picado pela nona lei da vida, que vida é servidão. Quando eu comecei a fazer mega bem feito, para me autoafirmar e para confiar na minha capacidade, as pessoas começaram a devolver, né? Sim. Nossa, mas isso aqui é mais gostoso do que se sentir bom. Demorou para eu desmanchar o desejo de reconhecimento obsessivo e... Como é que é o nome daquele reconhecimento, Karina, que eu ensinei lá para vocês? Reconhecimento bosta. Eu copiei do Tadashi, que ele falou ego bom e ego bosta, eu copiei o reconhecimento bosta. Demorou para desmobilizar. Eu fico sempre atento a isso, de não entrar nesse reconhecimento bosta, esse ego bosta. A gente é meio que puxado para lá, né? Você tem que, volta aqui. Ouçam o podcast com o Tadashi. O Tadashi é um dos maiores treinadores do Brasil há muitos anos. Sim. Há muitos anos. Há muitos anos. E medita todos os dias há anos, né? Já treinou centenas de milhares de pessoas. E há algum tempo atrás, eu estou falando isso porque ele falou no podcast, tá bom? E ele se pegou dominado pelo reconhecimento bosta. Então, o quanto a gente precisa estar vigilante, o quanto a gente precisa estar atento, o quanto a gente precisa estar presente para não se deixar dominar. Por quê? Porque uma vida inteira a gente foi induzido, a gente foi conduzido para se satisfazer com o reconhecimento que a gente não ganha nada com ele. Nada. Sabe? Quando o reconhecimento te leva para alguma coisa, né, que faz a tua empresa vender mais, faz tu atender mais clientes, faz tu servir mais vidas, bom, então esse reconhecimento é muito bem-vindo. Mas vocês lembram daquela febre de comprar troféus que teve há uns 20 anos atrás? Não lembra dos troféus? Não.
As empresas, vocês lembram? As empresas ligavam pra gente, tu ganhou um prêmio, tem que pagar 20 mil reais. Eu lembro. Isso acontece hoje em dia com programa de televisão também. Olha, você foi convidado para o programa X. Para participar, você precisa investir tantos reais. Aí você fala, nossa, que convite especial. Até no início tinha um pouco de reconhecimento bom, porque vende um pouquinho mais, mas aí depois começou a ficar caro. Antes era a mesa de um baile, tá bom, vai no baile, né? Vai dança, compra a mesa do baile. Não sei se vocês conhecem, negócio de comprar a mesa, só na minha cidade que tem. Sim. Compra a mesa aqui também. Mas depois começou a ficar caro esse negócio. E aí fica só para bonito, né? Mas você sabe que essa questão do reconhecimento foi algo que eu trabalhei tive que trabalhar muito em mim, porque a maioria dos contratos B2B são sigilosos. Então, você não pode divulgar, você não pode compartilhar, você não pode contar, registrar. E lá você também não é anunciada, não existe isso. Então, foi algo que muito cedo eu tive que aprender ainda quando eu trabalhava dentro das empresas. Ninguém virava, olha, treinamento criado por Zora Viana. X. Treinamento da empresa. Da empresa, treinamento do gerente, da gerente. Do RH. Do RH, não é a Zora. Então, eu já saí de lá meio calibrada. E aí, quando você decide trabalhar para empresas, você é bastidor. Então, isso para mim sempre foi mais natural. Hora ou outra que dá uma pegada ainda, mas já treinei muito e recomendo a treinar, porque quando você desapega disso, é tão maravilhoso. É libertador. Nossa, libertador. É muito libertador. E quando você fala treinar, quais foram as ferramentas que te ajudaram a ir soltando essa necessidade? Psicoterapia, né, gente? Não tem saída, né? Na veia. É psicoterapia toda semana. Já são quase 10 anos fazendo psicoterapia. Acho que essa é a ferramenta mais poderosa. A segunda, eu sempre acreditei que o que eu criava era maior que eu. Então, aquele treinamento, para mim, ele ganhava uma vida, né? Ele tinha uma vida própria. Então, eu nunca senti, isso é meu. Eu criei. Eu nunca tive esse apego. E talvez tenha a ver com a minha história de mudar demais, né? Eu sempre crio e foi tchau. Foi forçada a desapegar rapidamente. Exato. Né? Uhum. Foi treinada. Para as pessoas não ficarem voando, né? Então, compartilha conosco. Quantos estados tu moraste? Morei em 10 estados e 3 países. Que delícia. Num período do 0 aos 30, 12. Do 0 aos 12 nos 10 estados. Com papai e mamãe. Com papai e mamãe. Mais depois, uma mudança agora. Mais 3 países depois de adulta. Isso foi bom ou foi ruim? Tem prós e contras, né? Como tudo na vida. Mas eu considero a minha capacidade de me adaptar melhor do que o meu desapego. Que o meu contra é o desapego. Eu desapego muito fácil das coisas, das pessoas, dos processos. Então, é um processo. E isso também não é de todo ruim, né? A questão toda não é a dose. É a dose, exatamente. Vamos voltar na dose, uhum. né? Vamos sempre dar meia volta e cair na dose, porque falávamos antes que não tem o certo e o errado, né? Sim. Então, se apegar demais, leva para o sofrimento. E de menos, às vezes, né? Leva também porque a gente não estabelece vínculos, né? Uhum. E não cria laços mais profundos também. Sim. Né? Que às vezes são importantes na caminhada da gente. Sim. Né, Robson? Com certeza. Qual foi o país ou a cidade mais desafiadora que você morou? Foi Lucca, na Itália. Porque eu fui grávida, né? Então, para se adaptar, eu viajei com minha esposa para a Itália e fiquei 6 meses lá com meu filho ia fazer 1 ano e foi muito difícil entrar no ritmo. Em que cidade que você morou? A gente ficou perto de Roma, eu fui tirar minha cidadania. Isso aí. E fiquei lá e foi... Foi tirar a cidadania também? Meu marido foi. Se adaptar à cidade foi difícil. O ritmo. E morando lá é mais rápido. A Itália é bem mais rápido. Mas a gente ainda teve azar que a gente ainda foi no verão, né? No verão as coisas não funcionam na Itália. Férias,
Férias coletiva. Perdi mais uma. Mais uma, registra aí. Julho e agosto, só férias. Vou tratar qualquer burocracia lá. Eu cheguei em agosto e fiquei. Mas foi desafiador entrar no ritmo. Quanto tempo tu morou lá? 5 meses e pouquinho. Mas eu entrar no ritmo da criança, a criança pegar um novo ritmo com 11 meses foi muito difícil. Porque aquele lá tinha um ritmo, chegou lá, era um ritmo totalmente diferente. Lá para almoçar, para dormir, para fazer as coisas, 2 períodos. Eu tô querendo morar na Itália um tempo. E teu marido conseguiu? Não me peça a opinião. Vai me desaconselhar? Não vou te desaconselhar. Não, mas fala, é bom, porque as pessoas às vezes fantasiam, porque eu tô indo por interesse da cidadania, tá? E por outras coisas. Não porque eu acho que aqui não é bom, não é isso. Tem gente que quer se livrar do Brasil. Então, né? Esse é meu ponto. E aí eu queria, então vamos lá, o que tu não me desaconselha, mas... Não te desaconselho, mas precisa ter clareza que a Itália, ela é a sessão da tarde. Sabe o filme da sessão da tarde? A Itália é uma sessão da tarde, eu adoro, imagina, tenho o maior respeito, o maior carinho. Meu filho nasceu lá, meu filho é italiano, inclusive. Meu marido tem cidadania também, então tenho muito respeito pela Itália. Só que pra gente que está aqui no Brasil e tem um ritmo muito acelerado de trabalho, de fazer as coisas acontecerem, principalmente quem mora nas grandes capitais, sente muito, porque é muito diferente. Mas tu foi pra Lucca, em Milão deve ser ritmo São Paulo. Não sei. Eu morei numa Tenho cidade ressalvas. que chama Salle de Algumas Langhe. amigas que não sentiram isso. Salle de Langhe, 420 pessoas na cidade. Nossa! A Itália tem muitas cidades acabando. Eu ainda mudei para uma que tinha 80 mil. Eu fiquei nessa aqui 3 semanas. 460 pessoas. Bastante, eu conheci a rua e uma caminhada. Conheci a padaria, a pizzaria, a farmácia, quem a prefeita, conheci no primeiro dia lá. Zora, mas ainda não está claro para mim. Eu e meu marido, a gente fantasia que se a gente tivesse, de repente, ido para Milão, para Turim, para Roma não, que é meio bagunçado, mas para Turim e para Milão, a gente fantasia que talvez a nossa experiência teria sido diferente. Mas é uma fantasia. Então, a nossa referência é Lucca. E a minha visão é essa. Se você vai... estruturado, estabilizado, tua empresa rodando certinho online no mundo inteiro, e você vai para curtir, sabe? Curtir a Itália, curtir tudo que tem de bom lá, joia. A pegada de vocês era realizar, crescer, fazer dinheiro. Você estava com vontade disso? Não, a nossa pegada era assim, não tinha pegada, né? Era uma viagem qualquer. Exatamente. Na verdade, eu nunca falei disso publicamente. Na verdade, assim, a gente não planejou o Ícaro, meu filho. E aí, quando eu engravidei, ele ia para Irlanda e eu ia para Londres fazer intercâmbio. Certo. Os 2 divorciados de outros casamentos. E aí, a gente engravidei. Eu não queria deixar de fazer o intercâmbio, porque eu falei, se eu deixar, eu vou depositar no meu filho essa frustração. Não queria isso. Ele, mais doido que eu, falou... Vamos embora. Vamos para a Itália? Vamos tirar essa daqui. E aí, eu, aos meus 27 anos, falei, tem o que a perder, né? Vendemos tudo. Meus pais... Minha mãe ainda falou que eu tava louca, mas meu pai deu uma força. Não, tem que ir mesmo, é isso mesmo, não sei o quê. E aí, eu embarquei de 5 meses... E aí, meu marido estava no processo lá da cidadania. Chegamos lá em Lucca, porque tinha um casal, amigos nossos, que moravam em Lucca, também estava grávida. Aí, sei lá, o que a gente pensou? Sessão da tarde, entendeu? A gente pensou nisso. Mas eu tenho especial interesse em ajudar as pessoas a tomarem decisões com mais clareza na sua vida. Sim. E quando a gente fala disso, de que muitas pessoas... querem sair do Brasil e eu acho que algumas devem sair mesmo, porque o que elas precisam na vida tem lá e não tem aqui. Né? Eu quero ser ator de Hollywood, então eu tenho que ir para Hollywood. Para dar um exemplo básico. Eu quero ser uma das maiores estrelas do futebol mundial, eu vou ter que passar uma temporada na Europa. Para mim faz todo sentido. Sim. Mas nas questões práticas do dia a dia que as pessoas...
acham que o Brasil não é um bom lugar para se morar. O que tu podia contribuir com as pessoas? Porque quando eu comecei a falar disso, não é tudo aquilo que a gente imagina, né? Sim. Eu acho que, na verdade, volta naquela frase do primeiro escolher a vida que você quer. Porque quando a gente chegou lá, e eu e meu marido somos muito da cidade. Muito da noite, sair à noite e conhecer uma série de locais. Eu vi a tua foto no Lollapalooza. Exatamente. São Paulo? Você é nascido em São Paulo? Eu sou do Tocantins, meu amor. Sou do Tocantins. Mas eu vim pra cá com 12 anos, então eu me considero paulista. E aí a gente não parou pra pensar, tá bom, a gente engravidou, e aí qual é a vida que a gente quer pra nossa família? A gente criou uma idealização e fomos. Simples, assim, muito rápido. Não parou para fazer essa reflexão. Então, acho que a primeira coisa que precisa refletir é isso. É o que eu quero para a minha vida. Ritmo, rotina, política. Porque a Itália funciona de um jeito muito diferente do Brasil. Em termos de crescimento econômico, de resultado, de você crescer proporcional ao esforço que você tem. Como eu já era empresária, muito mais. Ouçam isso, meus queridos podcasters. Não existe essa linha crescente. A margem para crescer países, no Brasil é maior, né? É muito maior. Principalmente se você empreender. Como o meu caso era o empreendedorismo, o que eu ganhei, na verdade, foi essa possibilidade do online, do home office. Então, o pessoal passou pelo home office na pandemia, mas eu faço home office desde 2016, que é quando eu fui para lá. Então, tem algumas vantagens, mas eu acho que para crescer, mudar de vida, a Europa não é o caminho para isso. A Europa é o caminho para ter qualidade, ter mais tempo, estar mais disponível para a família, ter os períodos, né? Então, tem pausa para o almoço, pausa para jantar, ter um ritmo de vida diferente, sabe? Onde eu moro, a gente para almoçar. Mas lá eles param, até o cartório para almoçar, tá? Só para te avisar. Tudo. Eu não sei se onde você mora o cartório para almoçar. Para tudo? Para tudo. E é por isso que eu não saio de lá. Então, você nem vai sentir muito. Mas o que tu tá falando? É uma questão de escolha. Então, por que não me incomoda? Não me incomoda porque eu escolhi, por exemplo, tá na rua, tem que cortar o cabelo. Mas eu tô sem dinheiro. Aí eu entro no barbeiro, corto o cabelo e digo, na próxima eu te pago. Exato. Entendeu? É uma escolha. Agora, eu também não suporto ficar só lá. Então, eu gravo podcast em São Paulo, que aí eu me obrigo a vir uma vez por mês para cá, que eu brinco que é vir para a civilização. É uma escolha. Exatamente. É uma escolha. Eu acho que a tua contribuição, assim, tentando extrair o que chega até mim não importa onde, tu tem que ter clareza o que tu espera, porque vai que nem foi a Zóia, o seu excelentíssimo fofo, assim, do nada, sem saber para onde vai, o que tem, que custo tem estar lá, o que eu vou sentir falta lá, aí tem frustração, né? E daqui a pouco tu pode achar o que tu quer de verdade em qualquer outro país, e quem sabe até no Brasil, né? Então importa ter clareza disso. E aí dá a gente achar, né? Porque tem gente que nem sabe claramente o que quer, né? E é um processo de maturidade também. Você pode fazer anos de terapia, mas tem uma questão de idade cronológica que traz mais maturidade pra gente na hora dessas escolhas. Não adianta a gente ignorar isso. Você não pensa do mesmo jeito com 25, depois com 35. É diferente. Depois 45, 56. A gente vai amadurecendo, independente do processo de autoconhecimento, porque a vida vai trazendo uma série de elementos que começa a fazer você ponderar, analisar muito mais coisas. Eu acredito nisso mesmo. Eu percebo isso porque eu já tenho 50 anos, né? E eu já gostei muito mais de futebol do que eu gosto hoje, sigo gostando, mas não é mais. Futebol, em dado momento, foi o centro da minha vida quando eu era criança, né? E eu ouvia sempre aquela frase o fulano é mais experiente. E eu conjecturava o que vinha a ser isso, né? Eu conjecturava. Mas o conhecimento e o autoconhecimento pode abreviar muitos caminhos. Muitos.
Mas alguns só o tempo pode dar mesmo. E só a própria experiência também, né? Tem coisas que a minha mãe fala, Zória, ia adiantar falar alguma coisa para você, você não ia deixar de ir. E a gente Tem que só passar sabe por aquilo, tem que experienciar, tem que vivenciar, né? Tem. Isso que eu ia falar. A gente só vai saber que ali não é bom se a gente for lá e ver que não é bom. Não, e imagina, meus pais mudaram 10 vezes num período de 12 anos com a gente. Eles iam falar o quê pra eu não ir? Não tinha. Pra eles era normal. É normal. Vou ali, parir na Itália. Normal. Muito bem. E o teu marido conseguiu a cidadania? Conseguiu. E precisou ficar 1 ano. Eu não queria ficar 1 ano, eu queria ficar 5 meses, que nem tu, Robson. A cidadania, na verdade, sai rápido. Hoje em dia, 15, 20 dias. O processo melhorou muito. A gente... Depende da linha também, né? Se vai ser jurídica, se vai ser judicial. Eu me programei para 3 meses, mas saiu em 15 dias. E a gente ficou viajando até que achou um local para ficar. Mas foi rápido o processo. Porque não é um processo, é isso, acontece dessa maneira. Tem que se adaptar, tá pronto para aquilo. Como sempre na vida, você tem que estar pronto para que as coisas não saiam no caminho e você possa ter uma outra estratégia. Eu já quis mais a cidadania, já quis menos, já não quis. Aí agora, no nosso último treinamento TAI, né, que é o treinamento de maior impacto, biopsicoemoção espiritual do Brasil, veio uma aluna e ela trabalha com isso na Itália. Aí ela falou com a Fabiana quer muito, assim, por conta das crianças, facilitar o futuro das crianças, né? A gente já está mais encaminhadão, assim, não faz tanta falta. Sempre é uma conveniência, né? Sempre tem conveniências, mas o impacto não é tanto. Assim eu acho, pelo menos. Mas aí essa danada dessa aluna não faz as simples requisições, ela faz uma pesquisa da tua família e tal. E aí ela achou uma foto e mandou para a Fabiana. A Fabiana disse, tem presente para ti aqui. Aí eu peguei aquele envelope e abri assim, dizia Ferdinando Scalco. E ali debaixo dele os filhos dele, sendo que um dos filhos dele é meu avô, Pedro, pai do Américo, pai do Lael e pai do Marcel. Menina, me desmocionei. É isso aí. Imagino. Deu uma conexão. É isso aí. Dá uma foi isso que eu fui buscar. Violenta, cara. Então agora, eu já sabia disso, mas nada como experienciar, né? Eu tô querendo muito e tem mais, tá? Vai cavar até o fim, assim, né? Ó, eu tenho dois temas. E agora apareceu outra pessoa que faz a portuguesa também. E eu vou fazer as duas, nem que custe 100 mil cada uma. Porque, eu tenho uma parada doida aqui, cara. Porque esse negócio de ser brasileiro, e eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro, às vezes eu meio desfaço as origens. Mas isso é ser brasileiro, não ser índio brasileiro, entendeu? Eu não sou um índio brasileiro. Eu sou um brasileiro, que é essa miscigenação. E eu descobri que nós brasileiros, nas minhas observações, a gente não tem orgulho de ter essa origem portuguesa como nação. Inclusive, muitos de nós temos raiva de Portugal. Eu tinha raiva de Portugal. Ou vergonha, né? Com essa sensação de que eles exploraram, sabe? Porque eu muitas vezes disse para mim mesmo assim, ó. Tá bom, né? Esses portugueses vieram aqui, levaram para o Brasil, e foi muito o minério, né? Poderiam ter ficado que nem a Inglaterra, assim, pelo menos, não. Mas ficou aquele paiseco ali de meia tigela, né? Ainda mais essa cultura aí. Li ainda aquele livro, 1808, já leram? Já. Meu Deus, arrebenta com a coroa portuguesa. Sim. Né? E eu acho que tudo é verdade. Mas também é verdade que eu só estou aqui porque um dia Pedro Álvares Cabral chegou lá em Porto Seguro. E eu não tinha essa dívida de gratidão. E eu percebi a primeira vez que eu fui a Lisboa. Nossa, quando eu fui na Torre de Belém, meu Deus, eu chorava. Não consegui entender até hoje o sentimento. Nem precisa entender. Mas eu chorava tanto. Não precisa entender, não importa isso. Então, eu estou querendo muito, porque assim como eu estou sentindo mais o amor dos meus pais, né? Se eu sentir mais essas raízes, não precisa ser pela cidadania, tá bem? Tu pode fazer de 1000 formas essa reconexão.
Mas acho que essa é sólida, né? Tem nome. Sim. Né? Nossa, eu tinha um que foi perfeito de Lisboa, já imaginou? Um Guimarães que foi perfeito de Lisboa. Eu falava que minha família era libanesa e italiana. E eu fui fazer a minha árvore genealógica inteira. Depois que eu fui para a Itália, fui para o Líbano, e a minha avó materna era portuguesa. E aí eu fui achar isso, fazer essa mesma reverência que você está falando. E como minha vida ficou mais leve nessa reverência aos que vieram antes e de poder colocar ali algo que faltava. Essa foi a busca do meu marido, assim. Eu senti bastante isso nele também, esse looping que a gente entra Isso. de não, agora eu vou encontrar. Para a minha origem, de onde que vem. Mas tem um teste também. Tem Eu também, fiz o tem teste. que fazer também, eu não fiz ainda. Ele fez também, foi muito bom. Mas poder chegar lá e eu comer onde meu avô comeu, onde ele veio, o Alexandria Quest, foi lindo demais. Fico até, ó. É que a gente luta, mas a gente se acha, entende? Uhum. Se eu achei que eu era o que eu era, porque eu tinha estudado muito, e não por conta do que meu pai e minha mãe tinham me dado, imagina. Uhum. E quando a gente olha para trás, imagina, sabe, quantas famílias, quantas histórias aconteceram para que a vida chegasse até a gente, né? A gente é muito arrogante. Uhum. A média de todos nós somos muito prepotentes, arrogantes. Sim. Sabe qual que era a minha busca? Era saber quem eu era. Que acho que aí vem o trabalho das horas, que é poder dar essa volta toda, saber quem eu sou, para saber o que eu tenho para dar para o mundo, que sobra em mim e dar de presente para o mundo. Essa foi a minha busca. E ainda é. Porque eu ainda não visitei o Líbano. E assim que puder, eu vou atrás disso. Meu pai, quando foi lá com 80 anos, eu falei, meu pai vai morrer lá no Líbano, porque o pai dele veio de lá. Mas de toda essa força para descobrir quem eu sou, né? Quando eu sei quem eu sou, o que eu vou fazer tanto faz, e eu vou ter, né? Eu gosto muito da piramidezinha, que é o ser, o fazer e o ter, né? Não o ter antes. E acho que é um pouco do que você faz, né? Mostrar quem a pessoa é, para ela colocar onde cabe, para ela poder ter o que ela quer. Eu costumo dizer que no caminho do autoconhecimento não é um caminho para a gente se melhorar. Né? Eu entendo quando as pessoas dizem isso, não é errado. Tá bom? A pessoa vai ficar melhor, vai fazer coisas melhores. Mas eu tenho uma crença que a gente já é bom pra cacete, entendeu? É isso aí. A gente é poderoso, a gente só não sente isso. Uhum. E eu também costumo dizer que o trabalho do autoconhecimento leva a um simples restabelecimento da verdade. Então, quando a gente entende as origens da gente, a gente descobre quem a gente é de verdade. Sim. Então, eu não sou apenas este homem que estudou e com 23 anos tinha 2 faculdades, pós-graduação, era gerente de banco e lá. Eu sou o resultante de tudo aquilo. A verdade é que eu não estaria aqui se aquele senhor, o meu tataravô de nome Ferdinando Scalco, não tivesse deixado a terra dele, a língua dele, provavelmente o patrimônio dele, tivesse entrado no navio com os filhos dele, com a mulher dele grávida, porque o meu bisavô Pedro veio, a minha tataravó veio grávida da Itália. E ele veio nascer no Brasil, mas ele foi concebido na Itália. Se não tivesse corrido todos esses riscos, nada tinha acontecido. Sim. E quem a gente é também é um processo. Porque não chega um resultado, né? Ah, tá bom, você é... Porque senão os testes resolviam a nossa vida, né? Sim. Aquela Não fotografia basta. estática. É um processo. É um processo. Cada dia que passa, você descobre mais um pouquinho de quem é você, quem você era, quem você não é mais, quais são as novas características ou os novos gostos e preferências que você assumiu. É muito complexo. Não tem uma resposta única. Vida é. Por isso que eu defino o ser humano como um sistema biopsicoemocio-espiritual, né? E dá para colocar em movimento. Sim. Não é só um sistema, é em mudança, em transmutação, seja o que for. Mas aí tu acha que as tuas origens são da onde, quando tu te olha assim? Não, na verdade é da Itália, né? A maior parte. A família da minha mãe não tem esse histórico. Então, não sei te dizer. E quando tu olha pro rostinho dela, que traços tu vê? Eu acho que é portuguesa também. Eu acho que é portuguesa, até pelo sobrenome, Gomes. Mas nunca fui atrás. E a família do meu pai é toda italiana.
Então é Estival o sobrenome. E aí, só que a minha avó casou com meu avô, que era negro, e aí foi deserdada, praticamente, da família. E meu avô, não sei a origem dele, então... Mas Zora, profundo. Presta atenção no que tu acabou de dizer, Guria. Presta atenção. Terapia. Não, vida é verdade. Eu sou encantado com o poder da mente da gente. Qual a tua origem? Acho que é portuguesa, italiana. Aí minha avó casou com um negro. Tu entendeu? E assim a gente vai. Eu estava em mentoria, eu perguntei para a moça a tua origem. E ela, uma índia. Mas uma índia. Assim, ó, montada na nossa frente. E era no Zoom, digo, olha a tua imagem. Sim. Olha a tua imagem. Aí ela olhou. É mesmo. Eu não gosto de índio. Tu entende? É maluquice que é isso. Que a mente da gente faz. E a gente só tem uma visão parcial da gente mesmo. Sim, com certeza. Então eu tinha aqui no Guimarães lá e eu odiava português. Eu odiava aqui no Guimarães, eu odiava uma parte de mim. E a gente não vê o que está fazendo. Porque não duvido do poder da negação, como diz meu filho Pedro, ele viu... Pode ser por isso que eu também tenho tanta resistência à Itália, né? Porque o que me incomoda é esse lado da família. Como assim? Deserdar a minha avó por causa da escolha que ela fez, né? Aí eu fui pra lá com vontade de ir pra lá, mas quando eu cheguei lá, eu odiava tudo. Tudo. Ah, mas isso é muito bonito, Zara. Porque o que tu estás falando agora, de novo, é que o que a gente experimenta aqui fora é um reflexo do que a gente tem aqui dentro, né? E faz todo sentido essa tua percepção. Sim. A percepção é, eu fiquei brabo com a parte italiana da minha família que deserdou a minha avó. E aí quando eu vou pra Itália, eu brigo com os italianos. Não, e eles brigavam comigo. Eu não conseguia fazer nada lá sozinha. Sempre dava errado, dava um problema, o sistema caía. Se o meu marido não estava comigo, não funcionava. Juro. Que loucura. Até para abrir conta no banco. O atendente virou para mim e falou assim, vem com o seu marido. Ele falou na minha cara. O dia que eu entendi que ia dar uns gritos na Itália lá, ficou tudo muito mais fácil. Eu também. Tu também começou a dar uns gritos? Oxe, para tirar meu... Porque assim, a cidadania... Eu adoro esse negócio aqui. Eu vou começar a pagar para as pessoas verem. Eles são assim, eles dão dois gritos, você não conhece, fica meio assustado. Aí na terceira, quarta vez eu perguntei para minha esposa, mas por que esses caras estão gritando comigo? Ela falou, você não percebeu que todo mundo aqui grita, que nem se você grita, sua mãe grita. Só que aí quando é de fora a gente é mais polido, né? Eu percebi isso no dia, porque por conta do verão, a nossa cidadania levou quase 3 meses para sair. E nisso eu precisava tomar uma decisão, se eu ia ficar ou se eu ia voltar. E aí tem um permesso na Itália, chama permesso de cura, que é um permesso próprio para ou quem está grávida ou quem está doente e não pode retornar. E a gente foi dar entrada no permesso de cura. Quando a gente chegou lá, ela virou e começou a pedir o nosso casamento em italiano. E aí, a gente já estava tão desgastado com tudo que meu marido fez, sabe, que ele geralmente é o que briga, e eu fico mais acompanhando. E quando eu vi ele se rendendo, nossa, me baixou uma italiana. Eu comecei a gritar com ela italiana. Comecei a gritar com ela em italiano. Eu falei, isso tem que sair, tem que sair, tem que sair. Agora. Aí ela olhou assim pra mim, tá bom. Meu marido ficou tão chocado. Ele ficou, como assim? O que você fez? Falei, sei lá, funcionou, então vamos ficar aqui e aguardar ela entregar. Eu tô achando que no Brasil tem um jeitinho brasileiro, na Itália tem um gritinho italiano. Tem que dar uns gritinhos pra fazer as coisas andar. Tem um gritinho italiano para tudo. Eu nunca podia imaginar um negócio assim. Eu tenho uma imagem da Itália que é coisa da bagunça de Roma, né? Eu tenho essa imagem, assim. Que eu sei que é só uma imagem, assim, que é um recorte, né? Que tem de tudo. Tem Milão, que é mais... Vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, de final de semana é uma coisa, de dia de semana é outra. Sim. Se você vai no restaurante,
No dia de semana é de uma maneira. Se você vai no restaurante de final de semana é outra. Aqui em São Paulo... me diz que maneira é essa? Aqui em São Paulo, você vai no restaurante de final de semana, é muito mais gente fora de São Paulo. Quando você, de fora de São Paulo. E os garçons também são mais tranquilos. Eles não trazem a conta para você. No meio da semana, a conta chega sem você pedir. Pra tu sair. E aqui tem também. E para você aprender toda essa sacada, você tem que estar aberto, se adaptar a tudo isso, essa adaptabilidade que ela fala. Sim. Então, você tem que estar aberto. Como aqui, a gente tem que se adaptar a tudo. Se eu for lá para sua cidade, eu vou ter que me adaptar. A quê? Vai dar mais que 10h30, 11 horas, já não vai ter mais ninguém na rua. Aí vou ter que procurar o que caçar para fazer. A minha cidade é um mistério, cara. É desse tamanho. Ele nem vai sentir a mudança para a Itália, pelo que ele tá falando. Vai ser trocar 6 por meia dúzia. São Borja é um mistério desse tamanho. O pessoal, o jovem, dorme. Tá? Eu chegava em casa depois de festa 9, 10 da manhã. Não era todo mundo que fazia isso, mas a cidade de muita festa. É meio maluco o negócio desse. Mas alguém ia falar algo. Eu ia falar que minha esposa aqui em São Paulo pede para 00:30 eu ir na farmácia comprar algo, eu vou andando na minha casa ali, 2 quarteirão, eu chego na farmácia e volto. São Borja vai estar fechada a farmácia. E lá também estava. Na Itália. Se você achasse a farmácia. Farmácia até as 21. Então, no centro fica até 24 horas. Eu me diverti muito na Itália. Porque esse meu jeito de conversar era muito engraçado. Eu entrava nas cozinhas, meu filho andava, fazia confusão. E tu estudou italiano ou foi a força? Eu estudei no italiano. Eu fui criado aqui, né? Colégio Dante Alighieri. Desde a 6ª série eu falava italiano. Mas é muita chiqueza. Não, mas eu não lembrava. Mas na hora que você entra ali, você vira o italianês, português. E tu estudou ou foi no inglês? Estudei antes inglês lá, não funciona nada em inglês, não. Ninguém sabe nem o que é isso. É melhor você falar em português. Eles vão entender melhor. Vão pegando as palavras cognatas. Estudei para ir. Mas falava muito pouco também, porque eu trabalhava aqui. Então, meu marido fez mais essa imersão do que eu. Eu trabalhava o dia todo de casa. E com essa resistência ainda falava só o essencial. Exatamente. E poucas palavras ainda, não me enche o saco. Não, agora, quando você falou aquilo, eu falei, gente, eu era meu avô, entendeu? Que coisa. Porque eu ficava na defensiva, não fazia amizade. Meu marido, imagina, fazia amizade até com poste. Falava, treinava. Eu ficava super resistente. Eu adorava. Eu pedia para eu falava, eu sou português, eu sou brasileiro, falo português. Você poderia me ensinar essa palavra que eu ainda não entendi? E aí vinha. Aí eles amam, né? Aí quando falava que era brasileiro e eu era descendente de italianos e eu estava ali para aprender, aí eles vinham com seja bem-vindo. Interessante essas características de cada povo. Se bem que às vezes a gente pega 2, 3 exemplos e generaliza, né? Sim. Mas eu fiquei muito surpreso com o londrino, assim. Eu tenho 2 histórias. Tem fama de meio arrogante, né, etc, etc. Eu não percebi nada, salvo aqui ou colar, mas tem 2 imagens. Uma é no metrô, um dia deu um engarrafamento de gente no metrô. Engarrafamento de gente, eu nunca vi na vida engarrafamento de gente. E aquele bolo de gente caminhava lentamente assim e não tinha uma reclamação, uma queixa, um grito, uma atitude de mau humor. Normal. Aquele povo todo eram os legítimos lords ingleses. Eu fiquei imaginando o Brasil, né? Né? E numa capela, acho que na Torre de Londres, meu filho entrou de boné. E uma senhora disse para ele, take the hat, please. Tira o chapéu, por favor, né? E ele não ouviu. E ela falou uma vez, ela falou 2, ela falou 4. E ele entende bem inglês, não sei porque ele já era fluente. Ela falou 4 vezes. Na 4ª vez, ela foi mais pacienciosa do que na primeira. Claro que eu digo aí, eu não sei se é um recorte, se foi com ela, mas eu fiquei impressionado. Já com o francês não foi assim. Eu tenho a minha história que eu fui abrir uma janela, né? A minha filha, ela tinha 15 anos. Pai, dá para abrir a janela?
E eu disse, não sei, minha filha, vou perguntar, mas eu já estava mais velho, mais curtido. Em vez de perguntar, eu botei a mão na janela. Mas eu botei da mão na janela e vi aquele grito gentil. No touch! No touch! Aí peguei para Paula e disse, não pode abrir. Onde isso? Mas eu sempre, no Castelo de Versalhes. Tá. Mas eu sempre acho que a gente vai a alguns lugares generaliza. Sim, com certeza. A gente pega a nossa experiência e diz na Itália, em Londres, em Paris. E foi com aquela pessoa. E foi com aquela pessoa. É entendeu? igual que fazem com o Brasil Igual também. que fazem com o Brasil. Igual que fazem com o Brasil. Natural. Muito bom. Fizemos um tour pelo mundo. Amém. E daí não foram para Nova Zelândia nem para... Onde é que era? Tu ia? Não, ele ia para Nova Zelândia e tu ia... Não, ele ia para Irlanda e eu para Londres. Aí eu fui para Londres depois que meu filho nasceu. Voltamos para Itália e eu fui lá assistir o Anthony Robbins no UpW. Falei, olha, vou me dar de presente isso. Ele fazia em Londres mesmo. 10 mil pessoas lá no Expo London. Eu fui em evento do Tony até com 18 mil pessoas. Para mim foi uma libertação, porque eu fazia evento com 18. Exato, para mim também. Mas eu sou um bocó mesmo. Fico querendo olhar um a um, né? E aí eu fico olhando, tinha 18 e tinha 2 que não queriam, eu ficava olhando para aqueles 2 e os 16 que queriam aprender eu não olhava e esses 2 não vão aprender, eu quero mostrar para eles. E o Tony falando para 18 mil e 1.000 comendo cachorro quente. Essa imagem é muito forte para mim, sabe? Eu fui no banheiro 100 vezes, né? Porque a gente toma muita água. As 100 vezes tinha um rapaz comendo cachorro quente. E o Tony nem aí para ele. Para mim foi muito libertador, porque eu queria que todo mundo aproveitasse igual e eu não tenho esse poder, entendeu? Me caiu essa ficha. E no que você foi, ai, gente, desculpa, mas porque foi muito parecido comigo. No que você foi, eles passaram um vídeo do Tony? Passaram. No que eu fui no terceiro dia, 11 mil pessoas sentadas assistindo um vídeo de 1998. Eu fiquei tão impressionada com aquilo. Desprendimento, né? Como é que tem coragem de fazer isso? Tu paga pra assistir um vídeo. Exato. E eu não fiquei brava com ele, não. Eu fiquei puta comigo mesmo. Desculpa o vocabulário. Não, tá tudo bem. Mas eu fiquei Vai ficando pior o vocabulário daqui a pouco. Nós vamos esquentando as baterias. Aí eu fiquei muito brava comigo mesma. Que eu falei, gente, olha isso. E o povo pode deixar gravado que eles aprendem. Eu tive essa sensação também. Foi muito poderoso pra mim assistir profissionalmente. Pessoalmente também, mas foi mais poderoso profissionalmente do que pessoalmente. Tudo foi bom, né, nas minhas experiências com o Tony, que são várias, né? O tal de... Como é que é o nome daquele de negócio dele? Business? Business, não sei o que mais. Mastery. Esse eu não fiz ainda. Rapaz, era 5 minutos de aula e 1 hora de venda. Justamente. 5 minutos de aula e 1 hora de venda. Não é bem isso, mas para vocês entenderem. Sim. Até que um momento me perguntei, mas eles não vão ficar bravos. Os clientes. Mas ninguém vai reclamar. E aí me caiu a ficha. Não vai. Porque eles entendem que é bom isso, que isso pertence, que isso faz parte. Quebrou 200 paradigmas também. Quebrou, tanto que hoje, da nossa empresa, o faturamento é muito maior em evento, né? Sim. Em evento. É uma outra experiência, né? Uma outra experiência a gente olhar na Rússia, acho que ele fez para 21 mil pessoas. Sério? Eu fui para Palm Beach, acho que o maior que eu fui foi em Las Vegas. Se eu não me engano. Em Palm Beach, o Encontro com Destino, eu fiz com 8 mil pessoas. Acho que o meu tinha 9. Foi o último até, presencial, depois não teve mais. E aí eu fiz um menorzinho, um business em Amsterdã com 1.200 pessoas. Ele tá fazendo ainda? Não, antes. No ano passado ele fez, acho que um PW presencial, e eu queria fazer o Encontro com Destino de novo, que tem que fazer todo ano. Eu acho que, não é que tem, mas é bom, mas não teve presencial, e aí eu não quis fazer online. Mas o que eu queria ver, então, agora me caiu assim, percebi. Tudo o que eu vi lá, eu já tinha me ensinado em sala de aula. Tudo que eu vi lá, eu já tinha tido um professor, um mestre que tinha me dito. Mas até eu ver, eu experimentar, que volta aquilo que a gente tinha notado, né? Enquanto eu não experienciar, não se completa o ciclo do aprendizado.
Em que medida isso é importante na tua metodologia lá no teu trabalho? Porque é um trabalho que eu estou enxergando daqui que é muito estruturado. Ele é muito... Eu não quero usar essa palavra, porque essa palavra é mal vista, que é teórico, mas é... Técnico. É mais técnico, né? Como é que faz para o cara não resistir ao próprio método dele? Eu fico pensando que ele olha o método de fora, mas não é assim. Eu estava treinando uma consultora nossa semana passada de manejo, como conduzir o cliente. E aí, o melhor treinamento que tem é ela me assistir fazendo, né? Então, elas vêm participar de consultorias que eu ainda dou, porque eu estou nesse processo da transição. E quando terminou, ela falou, Zora, foi uma sessão de terapia. Sempre vai nisso, né? Aí eu falei, é inevitável. Por quê? Porque existe uma primeira resistência que é, será que o que eu sei é tão valioso assim? A primeira barreira que a gente tem que quebrar é essa. O que você sabe é valioso. Me deixa guiar você. Então, a primeira coisa que a gente trabalha, e respondendo a sua pergunta, a gente nunca parte de um pressuposto técnico. A gente sempre parte do know-how. Então, ou a pessoa simula um atendimento, vamos supor, ela quer criar um protocolo de consultoria vamos supor que você quer formar consultores da sua metodologia. Certo. Então, a primeira pergunta que eu ou uma consultora minha vai te fazer é: como que você conduziria o processo de consultoria comigo, se você me conhecesse agora? Aí você vai começar a narrar. Aí a gente é que vai organizar isso. Então, a gente sempre parte do know-how. Muito raro a gente fazer uma metodologia que parte do fundamento técnico. Então, é sempre da experiência. E é da própria experiência, então. Então, é da sua própria experiência. Aí, o que a gente tem que trabalhar é a resistência de que essa experiência tem esse poder de autorizar outras pessoas a trabalharem com isso futuramente. Geralmente, é essa barreira que a gente enfrenta. Porque aí, o fundamento técnico, a minha equipe vai procurar. Não precisa ser você. Então, ela vai pesquisar em artigo científico. A última cliente nossa que começou, ela falou, mas o meu conhecimento é todo em inglês. Eu falei, tá bom, meu time fala inglês também, fica tranquila. Tá tudo bem, por quê? Mas não é o inglês. Diferença faz, né? Mas não é o inglês, é Não a é. resistência se isso é possível de ser ensinado para outra pessoa. Porque ela passou, 10 anos estudando... Então, ela acha impossível organizar e condensar isso para um curso de 60 horas. E não é. Não é impossível. Então, a gente sempre parte da experiência, que é o melhor, inclusive. Até quando a gente cria para empresas. Porque a gente vai lá entender a gestão da empresa para poder criar o treinamento. Então, sempre vai partir do know-how. Muito bem. Muito bem. E daí, Robson? Gostei demais. Queria saber quando é que eu vou sentar lá com ela ou com alguma consultora. Tô aqui pensando que tem trabalho demais para ti, Zor. Tem. Porque nós temos um método de consultoria também, que são 7 princípios, né? Mas, ao mesmo tempo, o desafio sempre é formar consultores. A gente forma, né? Mas aí precisa muito, isso que tu disse, bota ao lado 100 anos o cara do lado, né? Entra, fica ao lado e fica. Porque a gente, como é que eu vou dizer? A gente ensina o nosso método, mas não tem um método para ensinar o método. Exato, Esse é o problema. Aí você nunca tem segurança de delegar. Como é que faz? Como é que a gente faz na empresa, né? Então, um consultor te chega, ele se junta a outro consultor, eles trabalham em duplas. Então, tem aula, tem todo o programa, tem tudo. Sim. Mas não é assim, ensina por um método. Ensina ali, junto, no trabalho. Ensina fazendo junto. A gente brinca que treina na unha, né? E funciona e dá dinheiro e a gente vai se acomodando, né? E poderia ser muito mais poderoso se tivesse estrutura, se tivesse gravado online. É caminho infinito. Muito bom. Porque você pode formar o teu time e você ainda pode ensinar pessoas a viverem disso. Então, são 2 linhas. E o que tu tem buscado, em essência, nos teus consultores para eles poderem fazer parte do teu time? Eles serem meus alunos.
É o primeiro ponto. Da parte dos cursos. Os melhores alunos no curso. Não os melhores, porque os melhores tendem a construírem os próprios negócios. Não querem trabalhar para mim, né? Mas eu acabo trazendo... Os bons alunos que não são tão empreendedores. Isso. É uma definição simples. Os mais técnicos. Os com perfil mais técnico, mais objetivo e com experiência em treinamento e desenvolvimento. Isso muda tudo. Porque quando a pessoa já tem know-how em treinamento e desenvolvimento... Ela pega o meu método e deslancha. É mais fácil eu treiná-la. Agora, se eu trouxer, por exemplo, uma administradora, vai me dar muito trabalho. Então, a gente faz processo seletivo e contrata. E nós temos o nosso treinamento para formar as nossas consultoras. Feita com os 7 passos. Exatamente. Então, tá bom, Zóia, querida. A gente costuma terminar o nosso podcast, que foi uma delícia. Viajamos pelo mundo, conversamos sobre várias coisas, tivemos insights. Eu tô sentindo que eu viajei, tô sentindo assim. Te convidando para compartilhar conosco por que valeu a pena estar aqui. Por quê? Poxa, valeu a pena por ter percebido que eu era meu avô lá na Itália. Só isso aí já valeu tudo. Já. Que coisa louca. Valeu tudo. Aquele avô negro? Uhum. Olha, acho que vai ter que pagar por ter passado isso aqui. Porque isso é de um poder. Nossa. Que foi justamente aquele que tu não mencionou. Uhum. Que lindo, querida. Por que valeu a pena, Robson Amushi? Valeu a pena por conhecer uma pessoa tão talentosa e disponível para mostrar para todo mundo que cada um tem sua história e pode pôr para o mundo e ensinar as pessoas a serem melhor. E por essa viagem pelo mundo e as origens dos nossos antepassados, para a gente poder dar continuidade para essa nova geração que vem por aí. Muito obrigado mesmo. Foi uma aula. Para mim, valeu a pena para manter vivo essa percepção que eu tive alguns anos atrás do quão arrogante, pretencioso, metido eu fui ao desfazer das minhas origens, tanto italianas quanto portuguesas, e por deixar ainda mais vivo esse desejo que arde dia a dia mais em mim de reconhecer estas origens e quão importante elas são na minha formação, né, na minha gênese. Me deu muita vontade de ir em busca de tudo isso. Vocês me ajudaram muito. Muito obrigado, queridos. Obrigada a vocês, adorei. Bom, este foi mais um episódio do Vida É. Muito obrigado, meus queridos. Nos encontramos daqui a uma semana, quando a gente liberar mais um maravilhoso episódio. Forte carinhoso abraço, até a próxima. Hello.